Muito bem, boa noite. Bom te ver aqui. A semana passada a gente começou uma nova série chamada Em Frente, um tempo de descobrir, a corrigir, aprender ou se livrar daquilo que tem nos prendido ou atrasado a nossa vida de forma geral. A gente quer se livrar daquilo que nos afasta uns dos outros, de Deus, de uma vida melhor também, de uma vida mais simples, de uma vida mais completa. Mas eu diria para você que seguir em frente nem sempre é opcional. A vida não costuma pedir permissão. Os compromissos vêm independente se a gente está pronto ou não para avançar. A segunda-feira vem, independente se você gostou do seu final de semana, se você descansou nele ou não. As férias acabam, independente de como elas foram. Então, o que acontece muitas vezes comigo e com você é que a gente segue em frente aos trancos e barrancos, nas mais diferentes áreas da nossa vida. Por exemplo, é bastante provável que muitas das pessoas que a gente convive, amigos, mulher, marido, colega de trabalho, existam com eles uma série de assuntos que é bom nem mencionar. Alguns eventos do passado que ficaram mal resolvidos, algumas conversas, brigas, ou mesmo discussões, viram uma espécie de Voldemort, aquilo que não deve ser nomeado. E a gente convive bem com isso. A gente convive bem sem citar aquele evento, sem citar aquele problema, para não ter dor de cabeça. Provavelmente eu e você compartilhamos nas nossas casas da cadeira da roupa. A gente chega em casa, larga a roupa ali, e aí quando precisa usar a cadeira, põe em outro lugar e fica nessa dinâmica. Pesquisando um pouco sobre coisas que a gente deixa para depois, esse para mim é o maior exemplo de como seguir em frente sem ligar para as consequências disso. Eu não sou nenhum especialista em elétrica, mas isso é um disjuntor. Quando alguém fala o disjuntor desarmou, quer dizer que ele muda a posição do ligado para o desligado. O que esse gênio da elétrica fez é, para que ele nunca desarme, ele travou na posição. O que significa? Que quando for acontecer um curto, vai acontecer um curto. Quando for explodir, vai explodir, porque isso não vai desarmar. Me parece que na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, a gente tem uma série de problemas mal resolvidos, mas que a gente trava em alguma posição, a gente trava em algum tipo de conversa, a gente trava em algum combinado, nem não verbal, assim, a gente só não fala disso e segue em frente. A gente não conversa, não confessa, e aparentemente as coisas ficam ok, mas a bem da verdade tem consequências, e elas costumam aparecer e até mesmo explodir ao longo do tempo. O livro de Salmos, lá no meio da Bíblia, ele ensina um pouco da arte, ou cultivar a arte de orar. O pressuposto é simples. A gente não acorda um belo dia e sabe fazer isso. É preciso cultivar isso, é preciso desenvolver essa habilidade. E os salmos são um pouco isso. São conversas de algumas pessoas com Deus que estão tentando melhorar esse relacionamento. Eu já comentei aqui alguma vez, me parece que eu e você temos 3 métodos ou 3 modos de oração. Obrigado, obrigado, obrigado. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me ajuda, me ajuda e me ajuda. E dificilmente a gente sai desses 3 jeitos, 3 modos de oração. E o livro de Salmos, como a gente vai ver aqui, especialmente o Salmo 32, eles apresentam outros formatos, outros jeitos de orar, para que a gente aprenda a se relacionar com Deus de uma forma mais até criativa. Assim como a gente, o salmista aqui do 32, ele tenta ser alguém correto. Ele tenta acertar as coisas. Mas, a bem da verdade, eu e você não somos bons seres humanos. Existem vários tipos de erro que a gente comete. Aqueles que de última hora a gente decide por alguma coisa que dá errado, a gente descobre que não era bem isso. E outros que a gente sabe que não são boas escolhas e a gente segue em frente mesmo assim. A grande pergunta é, como que a gente se aproxima de Deus depois disso tudo? Como que a gente restaura os relacionamentos que a gente tem uns com os outros? Como que a gente fala de coisas difíceis com pessoas difíceis? Certamente, e eu talvez não seja o único, já apareceu aquele sentimento de não querer ou mesmo não conseguir orar. De entrar aqui ou em qualquer igreja e se sentir um pouco estranho. Por vezes, quando a gente falha com outras pessoas, conosco mesmos, a gente não sabe o que fazer. E como que a gente resolve isso sem se sentir desanimado e esperando que comece de novo? Quando eu e você ouvimos a palavra confissão, o que vem à mente? Quando a gente ouve a ideia de confissão, qual a expressão facial você associa a isso? Provavelmente uma cara triste, provavelmente um tom melancólico, talvez um ambiente escuro com algumas velas.
Mas deixa eu te dizer, confissão pode e deve ser a chave para a alegria e liberdade. Pelo menos é o que o Salmo 32 vai apresentar para mim e para você nessa noite, tá bom? Ele começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cujas transgressões ou a transgressão é perdoada. Muito bem, a primeira palavra aí, bem-aventurado, se você abrir sua Bíblia, ligar, talvez apareça abençoado. Na NVI, que a gente usa um pouquinho mais aqui, diz como é feliz, tá bom? A gente tem um entendimento muito espiritual dessa palavra. Eu diria para você que espiritual demais. O correspondente à ideia de bem-aventurado é o cenário ideal, é a melhor vida possível. Só isso. É o que qualquer comercial tenta reproduzir ou vender. Por isso que mesmo num comercial de sabão em pó, a lavanderia é gigante. No comercial das Havaianas, o cenário quase sempre são praias paradisíacas. Mesmo em propagandas de carro, não fala nada do carro. Mas aparece alguma beleza natural ou personalidade. Da última vez que eu vi, era a Marina Rui Barbosa de Sereia, vendendo um carro. Eu não sei qual que é o seu projeto ideal de vida. O meu talvez passe por uma varanda de frente para o mar, em que todo dia eu como um pastel com caldo de cana, consiga escrever um livro ou a pregação de domingo. Todo mês uma viagem para um lugar diferente, toda noite um restaurante com uma comida de outro lugar do mundo. Todos nós temos uma versão disso. Isso varia muito com o momento. Para pais com filhos pequenos, talvez seja uma sequência de noites bem dormidas. Para o Paulinho, eu sei que é ver o time dele ser campeão. Você é livre para ter o seu cenário ideal. O que eu sei é que o projeto de Deus, o melhor que Ele tem para mim e para você, a partir do que a gente vai aprender hoje à noite com o Salmo 32, passa exclusivamente e unicamente pela confissão. Confissão não é alguma coisa contrita, necessariamente. Confissão não precisa ser alguma coisa triste. Confissão não precisa ser um momento ruim. Confissão é aquilo que permite que eu e você vivamos o melhor que Deus tem para mim e para você. É o melhor tipo de bem-estar e satisfação. É alguém invejável. Alguém invejável na Bíblia é a pessoa que sabe completamente que é falho e precisa de perdão. É bastante notável que isso é invejável. Uma pessoa que está bem, uma pessoa que está próxima de Deus, que vive o projeto de Deus, é uma pessoa que tem profunda compreensão das suas falhas de caráter. Isso muda um pouco do nosso jeito ou do nosso objetivo espiritual de forma geral. O normal é a gente mirar ou desejar ser alguém sem falha, certo? É um conceito religioso comum. Chegar a um estágio em que ou eu não mais preciso ser corrigido, ou eu já sei tudo que eu acho que eu preciso. Ser alguém perfeito. Mas não é muito isso que o Salmo 32 vai falar para a gente. Na verdade, esse conceito, apesar de ser bastante questionável, a gente não acredita nele o suficiente. Porque é bastante provável que nós sejamos bastante confortáveis com o nosso jeito de ser. E bastante bem convencidos com as explicações que eu e você damos para os nossos erros. Mas se os nossos amigos fossem sinceros o suficiente, eles diriam para mim e para você, qualquer um de nós, que nós temos uma visão elevada de nós mesmos. Você não diria em voz alta, mas eu tenho certeza que eventualmente você pensa, a vida seria mais fácil se as pessoas fossem iguais a mim. Tudo seria mais simples se ela só fizesse isso. Mas o que isso revela? Que a gente realmente acredita, em muito nível, que o mundo seria um lugar melhor se todo mundo fosse igual a mim ou igual a você. Ou não. Por outro lado, é bastante possível e provável que tenham pessoas entre nós que tenham uma visão muito baixa de si mesmas. Que pense que não está ao alcance do perdão de Deus ou da verdadeira mudança. Alguma coisa com... Daniel, não adianta, eu não consigo. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz, você não sabe do meu passado. O que eu posso te dizer é que o Salmo 32 é uma oferta de uma boa vida para quem pensa demais sobre si e para quem pensa pouco de si. O Salmo 32 traz segurança na insegurança e liberdade da prisão do ego. Tudo por meio de uma confissão bem feita. Imagine comigo uma vida em que você pode e vai lidar com o que está errado com você. E existe um Deus que tem o poder e a vontade de te transformar. De te resolver tudo o que está errado comigo e com você. É sobre isso que o Salmo 32 quer nos ensinar. Sobre o melhor que Deus tem para mim e para você. E que isso passa
por uma boa confissão, tá bom? Acompanha comigo o Salmo 32, dos versos 1 ao 2, por enquanto, tá bom? Como é feliz, depende da sua versão, aquele quem tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em quem o Espírito não há engano. Muito bem, quão abençoado, feliz, alcança o sucesso pessoal, se você quiser, que tem as transgressões perdoadas. Transgressão é uma linguagem bastante bíblica para se referir a ofensas de forma geral. Ofensas contra Deus. Eu sei que essa é uma ideia que não é muito popular por razões bem diferentes. Parece estranho para mim, para você, filhos da nossa época, decidir baseando em qualquer coisa que não seja a minha própria vontade, que não seja baseado no que me parece certo. A gente cresce repetindo e as coisas funcionam assim, de acordo com aquela frase, a liberdade de alguém termina quando começa a... Eu sei que você sabe, do outro. Então, o certo e errado é basicamente resultado da autonomia individual. Mas, a bem da verdade, há muito mais sobre certo e errado que a gente gosta de admitir. E é por isso que isso não funciona. Ele diz aqui que, abençoado, feliz, a vida de melhor cenário, uma praia com coqueiros e o mar azul, é a vida de alguém que tem as transgressões perdoadas e os pecados são cobertos. Pecado na Bíblia significa fracasso. De forma geral, tem um tom de corrupção na tradução ali, de usar alguma coisa boa para fins maus. Eu gosto de reinterpretar como vandalismo, de como a gente pega as coisas boas do mundo, as coisas do bom mundo de Deus e faz mau uso delas. Então a gente usa mal a natureza, a gente destrói ao longo dos séculos. A gente usa a nossa criatividade para criar coisas, vender uns para os outros e a gente nos transforma semelhantes a nós em escravos. A nossa saúde que Deus deu para a gente cuidar, a gente não liga muito para isso. Mesmo o nosso trabalho, a gente tem rotinas loucas. As pessoas que a gente convive, a gente usa as pessoas para os nossos propósitos. O que é pecado? É usar mal as boas coisas que Deus deu para mim e para você desfrutar. E aí tem um negócio muito legal. Ele diz, em quem não há engano. Em outra tradução está dolo. É mais do que só fazer alguma coisa errada. É mais que uma mentira. É uma sutil projeção para levar alguém a uma conclusão equivocada. Muito bem. Quando a gente faz uma declaração que não tem mentira, mas de algum jeito leva uma pessoa ao erro. Eu tenho algumas histórias reais e uma anedota que explicam muito bem esse negócio. Muito bem, um sujeito chega para comprar um cavalo e pergunta, tem algum defeito nesse cavalo? Tem alguma coisa que eu preciso saber, esse preço está ótimo. Ele diz, tá na cara. O sujeito compra o cavalo, descobre que o cavalo é cego, vai falar com o vendedor e ele diz, estava na cara. É quando eu e você chegamos atrasados em um compromisso, a gente fala, é que estava um trânsito louco. Mas não era porque estava trânsito que a gente chegou atrasado. É porque a gente saiu atrasado. O trânsito é uma constante. A gente engana as pessoas para conseguir, ou levar à conclusão que nos faz mais confortáveis. Deixa eu dar um exemplo real e triste. Eu prometi para a Rebeca que 1 ano de casado a gente ia no Sky Bar, que tem aquele hotel em forma de barco. Falei, quando a gente fizer 1 ano, a gente vai lá. Passou 1 ano, ela virou para mim e disse, mas você prometeu que quando a gente fizesse 1 ano ia. Minha resposta foi, eu não falei 1 ano de quê? Eu não pensei nisso quando eu prometi, eu furei a promessa. Mas a gente usa as palavras por nosso interesse. A gente engana as pessoas, manipula as pessoas com intenções ruins. O texto fala em cobrir. Feliz é o homem cujas transgressões são cobertas. Essa é uma ideia um pouco estranha e que a gente precisa pensar em Adão e Eva para entender. O primeiro casal da história, você há de lembrar, tem uma simples ordem. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Muito bem. Eles comem, eles decidem redefinir o bem e mal para si mesmos, comem daquilo. E a primeira coisa que acontece com eles é muito interessante. O que acontece é um pequeno detalhe que revela muito sobre a condição humana. O texto diz que os olhos deles foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Então, eles se sentiram envergonhados e pegam alguma coisa para se cobrir. Qual é a questão aqui? A roupa se torna um símbolo de que tem alguma coisa profundamente errada comigo e com você.
A maioria de nós considera a roupa uma coisa boa, e isso é bom. Mas pensando nesse contexto, o momento que a roupa aparece, ensina e dá a entender que são uma forma de cobrir coisas, porque eu sei que tem algumas coisas em mim e sobre mim que eu não quero que ninguém veja. Na história de Adão e Eva, não é uma história sobre roupas, é sobre quem nós temos nos tornado. Se a minha vida tivesse exposta para vocês, em vez dessas palavras do slide, tudo que eu penso, seria horrível para mim. Se o que você pensa e o que você faz tivesse exposto aqui para todos, o seu e o nosso sentimento não seria nada além de vergonha. Alguns dos nossos piores pesadelos ou memórias são feitos de momentos em que nós fomos pegos, descobertos ou seríamos descobertos. Não é a minha experiência pessoal, mas é de muita gente com aquele sonho de sonhar que está nu diante de uma sala, ou de muitas pessoas, certo? Por quê? Porque a minha própria exposição é uma vergonha. As pessoas verem quem eu sou, o que eu penso, é uma vergonha. O que a roupa revela sobre mim, o que Deus está falando aqui, cujas culpas são cobertas, é que Ele cobre e não eu. Que eu não estou escondendo aquilo que eu faço de errado. Você sabe o que eu estou falando. Quando a gente sai de um ambiente, a primeira coisa que a gente faz é tomar o cuidado de levar o celular com a gente. E não é porque a gente não quer que as pessoas vejam os nossos versículos favoritos. É porque tem conversas ali, é porque tem fotos ali, que mesmo que não sejam ruins, que não sejam erradas, expõe quem realmente nós somos. Expõe o que a gente realmente pensa sobre algumas coisas. Quando você está num lugar falando coisas pouco elogiosas de alguém, e você descobre que a pessoa está uma mesa para trás, qual que é o nosso pensamento? Será que ele ouviu? O que ela ouviu? Quão abençoada é a pessoa que reconhece as próprias falhas, os seus segredos mais profundos, essas áreas cobertas que eu e você não deixamos ninguém chegar perto, mas não tem que encobrir de pelo menos uma pessoa. O meu Criador que me conhece totalmente e não me trata a partir das falhas que eu causei. Se você sabe que falhou com Deus, se você sabe que falhou com alguém, se tem algumas coisas que você sabe e deseja que fiquem encobertas, esse salmo é sobre aprender a confessar. Veja o que acontece quando seres humanos, quando nós escondemos as coisas de nós mesmos, de Deus e dos outros. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo se definhava, de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se foi, e se esgotando como em um tempo de seca. Os versículos 3 e 4 parecem ensinar uma verdade que eu acho e eu acredito profundamente que é bastante nova. Que nós fomos feitos para confessar. Não só que a gente deve, não só que é bom, não só que é uma boa disciplina espiritual, de estar em contato com Deus e aprofundar esse relacionamento, mas que eu e você fomos feitos, criados, para confessar a Deus e aos outros as nossas falhas comuns. Porque quando a gente vê os efeitos contrários, dá para perceber que o resultado é a destruição de nós mesmos. O peso da culpa, o peso da lembrança, o peso do relacionamento perdido. A culpa é para a consciência aquilo que a dor é para o corpo. Mostra para a gente que tem alguma coisa errada que precisa ser consertada ou vai piorar. Mas também é a demonstração do amor de Deus, que continua a nos constranger, continua a nos avisar das coisas ruins que eu e você temos pensado, praticado ou desejado. É por isso que muitas das religiões têm esse viés de aplacar a ira dos deuses. De fazer alguma coisa para que eu não receba aquilo que eu mereço, ainda que eu não acredite 100% que eu mereço. Mas o erro histórico é confiar que essa oferta, que aquilo que eu faço, consegue purificar, transformar ou renovar aqui dentro. A proposta de Deus é o exato oposto disso. Não é o que eu faço, é o que eu coloco diante dele para que ele mude o que está aqui dentro. Não é se acerte e venha até mim. Não arrume sua vida e depois me conheça. Venha como você está. E permita que o amor de Deus transforme aquilo que eu tenho feito, o que eu tenho desejado e até quem eu sou. A palavra desgastar aqui, quando ele fala dos ossos dele, é usada em outros contextos da Bíblia para falar sobre roupa. Então, são os efeitos físicos de problemas espirituais.
A demora em confessar do salmista aqui traz um pesar interno, traz fraqueza externa. Ele sente a pesada e poderosa mão de Deus sobre ele. Talvez essa seja uma sensação conhecida para mim e para você. Alguma coisa que a gente fez no passado, que a gente está fazendo agora, que a gente sabe que é reprovável. E a gente fica tentando esconder lá no fundo, desejando que a gente finalmente esqueça. Mas fica voltando à mente. Cada vez que a gente vem aqui na igreja, cada vez que a gente vai orar, cada vez que a gente fala com outra pessoa, vem uma voz, um sentimento que diz, e aquilo lá? E a gente precisa constantemente se convencer que não é tão ruim assim. Mais ou menos como aqueles Tupperwares que a gente tem em casa, que encontram o canto da geladeira e ficam lá por algumas semanas. Um belo dia você abre, você percebe um cheiro ruim e percebe que contaminou todo o resto que estava bom. É mais ou menos isso. A gente precisa, necessita ser limpos, perdoados de tempo em tempo. A gente precisa ser purificado pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus e pelo amor de Deus. Esconder exige um grande esforço, que a gente nem sempre leva em consideração. É o problema da teimosia. Ao invés da gente convidar a força purificadora de Deus, a gente prefere a escuridão. E a gente esconde de todos. Às vezes, inclusive, com uma falsa devoção na hora do louvor. De fechar os olhos e fazer uma pose que a gente considera espiritual. Às vezes é ter uma Bíblia gigante, cheia de anotação. Às vezes é constantemente estar na igreja para compensar aquilo que eu tenho feito de errado. A gente quer manter no escuro e até coberto de Deus. E aí vem o verso 5. Ele diz assim, confessarei as minhas transgressões ao meu Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. 2 passos transformadores que o salmista toma aqui. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o meu vandalismo, o mau uso do bom mundo de Deus, e ele nomeia. Ele sabe muito bem e diz em voz alta, é isso aqui que eu estou cobrindo, é isso aqui que eu fiz. Verdadeiro arrependimento não é troca, não é escambo com Deus. Jesus fala de uma parábola em que um fariseu diz, Senhor, Deus, obrigado porque eu não sou como os outros homens. Obrigado porque eu não faço todas aquelas coisas terríveis. E eu troco com Deus o meu mal, ou o fato de eu estar confessando, para que Ele me abençoe em seguida. Verdadeiro arrependimento não é tristeza por ter sido pego. Quando eu estou mais preocupado pelas consequências dos meus atos, do que pelo fato de eu ter decidido mal, é um sintoma de que eu não estou verdadeiramente arrependido. Mas que eu preciso que Deus me livre daquilo que eu não quero sofrer. Verdadeiro arrependimento não é apenas relatar a falha. A mera confissão é um reconhecimento do pecado, sem arrependimento do pecado. Quando a gente se coloca diante de Deus, quando a gente abre para Ele aquilo que eu tenho pensado, feito, que eu sei que não é bom, não basta apenas que eu diga aquilo que está fazendo. É preciso que eu confesse por que eu estou errando. Verdadeiro arrependimento não é desviar a culpa. Sempre que tem um mas, eu errei, Senhor, ou eu errei, Daniel, ou eu errei, Júlia, mas quer dizer que eu realmente acredito que eu não tinha outra opção, ou que essa era uma opção viável diante de tudo que estava acontecendo. Verdadeiro arrependimento não é minimizar. É quando a primeira coisa que a gente faz é encontrar alguém que fez pior. A gente não costuma fazer isso com Deus, mas a gente faz uns com os outros. Mas pelo menos eu não. No modo perdão automático, eu peço perdão pelo mal praticado, mas eu nunca dou nome aos bois. Ou seja, eu não confesso as minhas falhas. É de baseada, Senhor, desculpa qualquer coisa, perdoa os meus pecados. Confessar tem 2 sentidos. Primeiro, e o que a gente mais usa aqui em público, é como a gente faz no louvor, a gente confessa verdades, a gente declara coisas sobre Deus. Mas tem esse sentido que a gente está falando hoje, no Salmo 32, de colocar sobre a mesa, de dizer o que eu fiz, quando eu fiz, importante, por que eu fiz. É deixar que Deus e eu lidemos com aquilo que eu sou. Existem pelo menos 3 palavras que Davi usa aqui para falar sobre pecado, nesse contexto aqui. E cada uma delas traz um pedacinho, uma luz diferente sobre as mais diversas falhas que a gente comete. A primeira, e especialmente a mais comum, é que pecado significa uma falha moral. No livro de Juízes tem uma história
um pouco no meio do nada, que apresenta alguns guerreiros que atiram pedras e nunca pecado. É a mesma palavra. Nunca erram. Ou seja, tem uma boa noção aqui que eu e você temos um propósito de vida. E a gente, quando falha com esse propósito, em viver em acordo com isso, a gente está falhando, a gente está em pecado. Quando a gente faz decisões que redefinem mal em bem, de acordo com os meus interesses, do que é bom para mim, de quando eu tiro proveito dos outros. Confessar isso em voz alta é dizer, eu sou um fracasso. Eu tenho fracassado em viver de acordo com aquilo que eu sei que o Senhor deseja de mim. É perceber que existe um jeito de viver não moldado e direcionado pelo que eu quero, ou pelo que eu penso ser importante. É olhar para a vida e conseguir enxergar algumas coisas que Deus direcionou e que Ele deseja para mim por meio da palavra dEle. É reconhecer que eu tenho sido um ator completamente independente. Um exemplo, os fariseus. Quando eles fizeram um plano de matar Jesus, ou eles não oraram sobre o plano e colocaram diante do Deus que eles acreditavam, ou dois, se eles oraram, eles não estavam sensíveis para a resposta de Deus. O que é pecado, então? É viver uma vida completamente independente, em que os meus planos, os meus desejos não estão alinhados ou sensíveis à resposta que Deus dá para cada um deles. Um erro é olhar para os fariseus e olha o que eles fazem. É o que a gente faz. O segundo sentido aqui que o salmista traz é, eu parei de cobrir a minha culpa, a minha iniquidade. É um sentido de rebelião. Em Levítico tem uma série de sacrifícios ali que falam sobre uma rebelião, um pecado intencional e pecados não intencionais. Isso é muito legal. Porque eles nos lembram que existem coisas que a gente erra, que não tem ninguém para me dizer e que são erradas mesmo assim. Que a minha noção de certo e errado não se limita àquilo que eu conheço. Que certo e errado não está limitado, contido naquilo que eu entendo que é certo ou errado. Faz uns domingos atrás, acho que foi em dezembro, em alguma conversa nossa aqui sobre materialismo, uma das coisas que a gente conversou aqui é que, por exemplo, o Wallace, que está aqui na igreja há 30 anos, e eu perguntei para ele, e eu perguntei, alguma vez, na história da sua vida eclesiástica, aqui e na outra igreja que ele esteve antes, alguma vez alguém chegou para você e disse, Wallace, ou pastor, ou Wallace, eu sou materialista, eu preciso de ajuda. E a resposta dele foi um sincero não. Outro exemplo. Quantas vezes eu e você pedimos perdão para Deus porque nós fomos invejosos? Senhor, eu estou com inveja de fulano de tal. Só tem duas opções aqui. Ou nós vencemos a inveja como humanidade, ou nós vencemos o materialismo como raça humana, ou a gente não reconhece as nossas falhas nessas áreas. Nesse sentido de iniquidade, fala sobre aquelas falhas que eu e você temos cometido, que a gente não sabe ainda, mas que a gente precisa sondar o nosso coração, as nossas decisões, para descobrir onde a gente tem falhado. Eu diria que existe uma trindade demoníaca dos nossos pecados. Materialismo, inveja e racismo. 3 falhas que a gente não sabe quando erra, como erra, mas que a gente erra. Então a gente não pode limitar o nosso entendimento de egoísmo se a gente não se percebe como egoísmo. Porque as pessoas que convivem com a gente diriam, cara, você é egoísta. A gente não pode dizer que nós não temos problemas com ira se a gente não pergunta para outra pessoa se a gente tem problema com ira. O outro sentido, e o terceiro e último sentido que ele usa aqui, ele fala de pecado como alguma coisa que eu perpetuamente escolho o caminho que eu sei que eu não deveria. A palavra aqui não é sobre um fracasso, mas que você sabe a linha do certo e errado, que você não erra o alvo porque você tentou acertar, que você não é um alvo que você nem sabia que deveria acertar, mas é um alvo que você sabe o certo, você sabe a linha, você sabe o limite, nós sabemos o que se espera e a gente não vai nessa direção. Eu decido viver dessa forma. E quando a gente olha para o verso 5, é inacreditável, que mesmo depois de tanta rebeldia desse salmista, de pelo menos 5 tipos de erros que ele cometia, que a gente falou aqui, dos mais variados tipos e formatos, Deus perdoa, pelo simples fato que ele confessa. É alguém colocando toda a bagunça da própria vida diante de Deus, em cima da mesa, em um ato de confissão, e ser livre disso.
A gente sempre tem alguns próximos passos na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Isso é bom, de ter meta, de ter direção, de ter algum tipo de planejamento. Mas a gente nem sempre sabe para onde caminhar na nossa vida espiritual. A gente nem sempre sabe ou consegue compreender qual que é o próximo nível. Para onde que eu vou? O que eu devo saber, conhecer, praticar? Eu diria para você que não é tanto no sentido de subir, de passar de nível, mas de ser menos incoerente. Ir para frente na vida espiritual é, na verdade, ir para o lado. Ir em direções em áreas da minha e da sua vida, para descobrir escolhas que não têm sido coerentes com a fé que a gente tem. É ser íntegro, um só. Um passo para frente na nossa vida espiritual é olhar para outras áreas da minha vida, as quais eu preciso ser menos incoerente. É deixar de ser hipócrita. Quando a gente entende que existem diferentes tipos de falha, que existem vários tipos de formas de desonrar, desobedecer e errar o alvo, é olhar para as decisões que eu e você temos feito e tentar descobrir nelas e a partir delas aonde eu tenho falhado. E o mais legal é que a graça de Deus, o amor dele é mais forte do que qualquer coisa que eu tenha feito. E esse é o testemunho do salmista. Porque ele está lembrando e ele está expondo diferentes tipos de falha em diferentes áreas, dos mais variados formatos e gravidade. E ele é alguém confiante em um Deus que perdoa. E aí vem o verso 6 ao 9. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podeis ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu, Deus, é meu abrigo, e tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeos. Caso contrário, não obedecem. O salmista é alguém confiante em Deus e não nas próprias capacidades de se reerguer. Ele confia que Deus cobre as suas falhas, ele confia que Deus purifica dos seus erros. E é bastante seguro afirmar que poucos de nós temos experimentado o privilégio que é descansar em Deus, mesmo depois dos nossos erros mais grotescos. O que ele está falando aqui é que existem pelo menos 2 caminhos, 2 estradas de confissão. Ele diz, não seja como um cavalo ou um burro, que só pode fazer a coisa certa como dói. E esse é o resumo. Imagine a cena, você está subindo ou descendo um desfiladeiro, a cavalo ou burro. É um caminho bem estreito. Como que você mantém, como a gente mantém o animal na direção certa? Puxando a corda, que é ligada a um objeto que se chama freio, que fica na boca do animal. Quando você puxa, esmaga os dentes, aperta a boca dele e causa algum tipo de dor. O que vai acontecer é que se você causar dor suficiente no animal, ele vai na direção certa. É isso. Vai trazer dor, mas uma dor menor do que cair do abismo. O burro desvia das consequências negativas porque ele foi levado a, porque ele foi obrigado a, e não porque ele entende que aquilo era errado. O animal não pensa, eu preciso tomar cuidado, o cara que está montando em mim tem 3 filhos pequenos, uma empresa para cuidar. Não. Ele está concentrado em não sentir dor. Ponto. É mais ou menos quando a gente era mais novo, ou dependendo, como eu, caiu, ralou o joelho, e aí fica aquele ralado com sujeira / machucado. Ou você pisou em um prego, entrou um espinho, uma farpa. O que você tem que fazer, ou o médico tem que fazer no caso do machucado? Vai ter que esfregar, vai ter que lavar, e vai doer para tirar tudo. No caso da farpa, o que precisa fazer? Alguém vai ficar lá com uma pinça, torturando, para tentar encontrar a ponta do negócio para tentar tirar. E o que eu penso todas as vezes que entra uma farpa em mim? Será que não dá para deixar? Porque é só esse negocinho. Não vale a pena essa tortura de ficar. E é assim que a gente vive com os nossos pecados mais profundos. Eu preciso confessar. Eu preciso pedir perdão para os outros. Não pode ir para frente, virar a página. Eu preciso realmente contar detalhadamente para Deus o que eu tenho feito, pensado ou desejado. Não dá para deixar isso quieto dentro de mim. E a resposta é não. Porque inflama, contamina, apodrece. Davi tentou encobrir os seus pecados e fingir que nada tinha acontecido. O problema é que a gente quer virar algumas páginas sem escrevê-las antes.
Então, existe aparentemente uma maneira certa de fazer isso, de ter um momento de confissão verdadeiro. E é por isso que muitos de nós não têm experimentado mudanças verdadeiras, porque é preciso ir profundo às nossas falhas. Uma confissão profunda lida com as motivações das coisas que a gente faz. Porque eu faço o que eu faço, porque eu penso no que eu penso, porque eu quero o que eu quero. Porque ao contrário, o só relatar, sem pedir perdão, sem nomear as minhas falhas, sem refletir, é tentar jogar para baixo do tapete, mas agora com a ajuda de Deus. Porque no momento que a dor passar, porque no momento que o freio for solto, é certo que o animal vai voltar para o caminho dele, vai esquecer da dor, e vai cair no desfiladeiro. Vai voltar para o caminho errado. Existe uma diferença significativa entre desabafo e confissão. E isso é o que eu gostaria de enfatizar aqui. Desabafo, eu me livro de quem eu sou. Eu quero me livrar das consequências. Eu quero a ajuda de Deus para não ser pego. Quando eu estou mais preocupado com as consequências do que com as razões ruins, das minhas escolhas ruins, é um sinal de que eu não acredito que eu estou realmente errado no que eu fiz. Talvez sejam boas orações aquelas: Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, por favor, não permita que dê tão errado assim. Talvez sejam orações diferentes, ok. Mas eu preciso confessar, reconhecer a minha falha. E depois eu peço ajuda para Deus, para que Ele cuide de mim no meio da justiça que será feita. Confissão me permite entender quem eu sou e o que Deus quer de mim. Quão feliz é a pessoa que entende as próprias falhas. Entende que é independente, entende que é rebelde, entende que é inconsequente, entende que conduz os outros ao erro, entende que usa mal o bom mundo de Deus. A gente falha e falha de formas variadas e criativas. O que o salmista está dizendo aqui, expondo cada uma delas, é que cada uma dessas falhas, cada um desses jeitos que nós falhamos uns com os outros, cada uma das vezes que a gente vandaliza o bom mundo de Deus e a nós mesmos, a gente precisa colocar diante dele. E é por isso que a gente se frustra muito com Cristo e com o cristianismo. Porque a gente tem uma experiência superficial. Porque a gente nunca realmente colocou problemas sérios na mesa. A gente confessa pecados leves. Aqueles que não envergonham tanto assim. Dificilmente a gente diz o verdadeiro mal que a gente fez. A gente não permite que Jesus entre ali e realize um verdadeiro trabalho de transformação. É porque a gente está acostumado a desabafar com Deus e não confessar, que volta e meia a gente se pergunta: será que eu estava realmente arrependido? Será que valeu o meu pedido de perdão? É porque a gente quer se livrar logo do peso da culpa e não ser verdadeiramente tratado, que a gente pede perdão de novo pelas mesmas coisas toda hora. Olha a declaração do verso 5, ele diz: eu confesso e tu perdoas. Ele sabe que Deus é um Deus gracioso, não há hesitação. Ele diz: bem-aventurado, feliz, o melhor plano que Deus tem para qualquer pessoa, aquele que Deus não conta os erros contra ele. E isso é muito bom, isso é muito legal. Deus não usa os nossos erros contra nós mesmos. Deixa eu compartilhar com você o meu versículo favorito da Bíblia inteira. Salmo 103:10. Ele, Deus, não nos trata conforme nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Uma vez confessado, colocado na mesa, explicado, envergonhado diante dele, ele zera a conta. Por quê? Porque ele é bom. Porque ele é gracioso. O Novo Testamento em Coríntios ajuda a entender um pouco isso. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Falando sobre Jesus, confissão cristã não é um sinto muito. Não é um desculpa qualquer coisa a Deus. É a plena consciência de tudo que eu fiz e de tudo que Jesus fez por mim e que eu não posso fazer por mim mesmo. Confissão cristã é a honestidade crua de quem eu sou, o que eu fiz. É reconhecimento da falta de cobertura que só a cruz tem poder para transformar. Independente do tipo de ofensa, e vejam, foram muitas: transgressão, pecado, iniquidade, culpa ou engano. O perdão divino é algo universal e uma experiência abençoadora para qualquer pessoa que o procure. Diante disso, eu tenho duas perguntas para mim e para você. O que você precisa confessar para Deus?
O que está lá dentro há muito tempo, que a gente desvia o foco, vira a luz, deixa no canto da geladeira dos nossos corações, que a gente tem escondido de nós mesmos, dos outros, e, incrivelmente a gente tem que esconder de Deus. O que eu preciso colocar diante dele, confessar, para que ele renove e transforme? E uma pergunta sobre a minha e a sua vida. A gente tem percebido as consequências da nossa falta de confissão? Será que você consegue olhar para a sua vida? Talvez para a falta de sono, talvez para relacionamentos que nunca mais foram os mesmos. Talvez a dificuldade de ir a uma igreja. A gente consegue olhar para a nossa vida, para as nossas decisões, para as pessoas que a gente convive e ver que alguns desses problemas são resultado de confissões mal feitas? Eu diria para você que essa foi a experiência do salmista aqui. Ele olhou para a vida dele e viu, isso está errado e a culpa é minha. Não só porque eu errei ali, mas porque eu me recuso a continuar tratando. E ele só resolve esse problema quando ele coloca diante de Deus, de forma honesta, crua e até bastante sensível para ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio que eu te conhecer, obrigado porque o Senhor continua a nos ensinar, Deus. Senhor, por favor, ilumine o nosso coração, ilumine os cantos mais escuros, Senhor, da nossa alma. Que o Teu Santo Espírito, que convence da justiça e do juízo, nos revele e nos faça sensível para tudo aquilo que a gente tem rejeitado ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos dias. Senhor, revela para a gente cada decisão que a gente tem errado e a gente não sabe, mas que não nos faz inocentes. Senhor, revela a sua vontade, Senhor. Nos ajuda, Deus, a descobrir aquilo que nós temos falhado uns com os outros. Nos ajuda a ter um coração confiante no seu perdão. Nos ajuda a ter um coração humilde, que vai até o Senhor, explica, confessa e reconhece tudo o que a gente tem falhado, Senhor. Não permita que a gente desenvolva ou tenha um coração duro, Pai. Por favor, torna nosso coração cada vez mais sensível à sua verdade, Deus. Nos ajuda que essa semana a gente olhe para as nossas escolhas, olhe para as nossas decisões, olhe para as pessoas ao redor e descubra se tem alguma coisa ali que é consequência da nossa dureza e falta de confissão, Senhor. Nos ajuda, Deus, a te servir mais e melhor e ser instrumentos da sua graça com outras pessoas. Em nome de Jesus.